Bom dia. Deixa eu esperar o pessoal ir entrando aí. Vamos lá. À medida que você for entrando, vai dando um ok aí, pastor, estou aqui presente. Para nos ajudar. Tá ok? Deixa eu só ajeitar as coisas aqui e daqui a pouquinho teremos... Pastor, estou aqui presente. Aí, ó. Vou tirar o som aqui. Para nos ajudar. Não, já eu falo com vocês aí. Vão entrando, tá bom? Deixa eu só colocar as coisas aqui. Nós vamos fazer a nossa aula de escola dominical. Bom dia, paz do Senhor Jesus, é uma alegria estar aqui de volta mais uma vez com vocês, né? Eu estou aqui, ó, dentro de casa, cedinho, tomando um chimarrão, acordei bem cedo, dei uma lida na nossa revista de escola dominical. Vocês estão servidos? Né? Lá na igreja não tem como, mas aqui vocês podem. E meus irmãos, nós vamos estudar a Bíblia. Eu queria que você compartilhasse aí o link, né? É só clicar em compartilhar para a gente abençoar as vidas. E que você pegasse a sua revista de escola dominical, essa daqui. Quem não tem a revista não tem problema, vai poder acompanhar. Vou trazendo estudo. É a lição, vamos ver aqui, número 5, tá? Lição de número 5, breve harmonia dos evangelhos. Nós estamos estudando um panorama do Novo Testamento e depois estudaremos do Antigo também. Então eu quero
chamar você para participar conosco, tá ok? Já tem gente entrando aí. Bom dia, Berenice. Bom dia, Terezinha. Quem entrou, dá o seu bom dia, irmãos. Dá um bom dia para mim aí. Dá uma paz do Senhor, tá bom? Mas venha participar com a gente. Deixa eu compartilhar mais uma vez aqui o link. Eu quero ser breve, porque eu sei que os irmãos aí têm aquele almoço gostoso para fazer. E que hoje eu vou aceitar as desculpas, né? Oséias, bom dia Meire, paz, de vocês não convidarem o pastor, tá bom? Então hoje eu vou perdoar, tá? Mas voltando, irmãos, às atividades aí, eu não vou perdoar não, vou querer que os irmãos me convidem para almoçar com vocês, tá bom? Daiane Ribeiro, bom dia Daiane, dá um abração na mamãe aí, nos irmãos, tá ok? Não deixa ninguém dormir não, vamos acordar todo mundo aí pra gente participar, tá ok? Irmãos, vamos estudar a palavra então, já são 9h05, deixa eu só dar mais um aviso, hoje à noite, né? Às 19h30, no horário do culto, eu farei também mais uma live, tá? Eu queria ver se eu consigo fazer de dentro da igreja, para sentir aquele clima da igreja, né? Vamos ver. Mais 7h30, bom dia Jéssica Mirovaldo, bom dia Clenilza, mais irmãos que estão entrando, já estou vendo aqui, bom dia para todos, tá bom? Então hoje à noite, às 19h30, às 7h30, nós faremos aí a nossa live através da página da igreja e nosso culto dominical, tá ok? Santiago, bom dia, família do Isaías, Deus abençoe Isaías, estamos juntos, né? Saudade dos nossos louvores, hein? Que coisa! Mas vamos lá. Vamos estudar a Bíblia, gente? Vamos conversar um pouquinho? A lição de hoje, pega aí a sua revista, e é o seguinte, na medida que eu for ministrando a lição, você que está com a revista, se tiver dúvidas, vá aí e já faça perguntas relacionadas à lição. Tá? As lições dessa revista, no início, são um pouco técnicas, vamos por assim dizer. Porque nós estamos estudando a composição do Novo Testamento. Nós já falamos nas aulas passadas que o Novo Testamento ele surge no contexto do mundo. Deixa eu tirar o som daqui. Estamos estudando a composição do Novo Testamento. Nós estamos estudando a composição do Novo Testamento e o Novo Testamento surge dentro de um contexto. Nós falamos, Pai do Senhor, Irmã Francisca, Deus abençoe a senhora. Nós falamos do que ele surge no mundo, no contexto do mundo judaico, né, absorvendo a cultura do judeu. Nós falamos que ele surge no misto da cultura grega e romana, a influência, o Novo Testamento foi escrito em grego, né? Nós falamos da cultura do grego, da cultura romana, como isso influenciou toda a escrita, né? Que os escritores tiveram que escrever o Novo Testamento, inspirados pelo Espírito Santo, é claro, mas que eles tiveram que lidar com a cultura. Você vai ver o apóstolo Paulo, né, e os outros demais apóstolos lidando com questões da cultura. Eles tiveram que combater muita cultura, principalmente a cultura dos cultos promíscuos que tinham naquela época, aos deuses que tinha, né? Eu falei que lá em Éfeso nós tínhamos o grande templo da deusa Diana. Então eles tiveram que lidar com tudo isso. Então quando a gente pega a nossa Bíblia, né? Quando a gente pega a nossa Bíblia, a gente lê, a gente às vezes não tem noção, pensa que foi tudo muito fácil, pensa que foi num passe de mágica, pensa que os discípulos estavam lá e de repente recebem alguma coisa. Não. Eles escreveram
inspirados por Deus, inspirados pelo Espírito Santo, mas observando a cultura. Cada livro da Bíblia foi escrito com um objetivo inicial, e esses livros, esses escritos foram depois distribuídos para a igreja cristã da época, que serve, é claro, para nós hoje. É o nosso manual de conduta, o nosso manual de vida, é a Bíblia Sagrada, a Palavra de Deus, a inerrante Palavra de Deus. Mas teve todo um contexto, né? E uma das coisas aqui que a lição número 5 começa a falar, antes da gente entrar em cada livro da Bíblia especificamente, ela vai falar dos evangelhos, né? Quais são os evangelhos da Bíblia? São os 4 primeiros livros do Novo Testamento. Mateus, Marcos, Lucas e João são chamados de evangelhos, e a palavra evangelho significa boas novas, boas notícias. O que são os evangelhos? Os evangelhos são a narrativa, são narrativas autênticas, nós acreditamos nisso, da história de Jesus. Só que esses 4 evangélicos, bom dia, irmã Fátima, Deus te abençoe, mostram pontos de vista distintos da vida e a obra de Jesus. Cada evangelho, Mateus, Marcos, Lucas e João, eles são escritos e mostram pontos de vista distintos, mas apesar de terem sido escritos por autores diferentes, para públicos diferentes, visando o livro de Mateus, por exemplo, é um evangelho que visa muito o judeu, o povo judeu. Então a linguagem do evangelho de Mateus, né, é uma linguagem muito peculiar. Mas apesar de terem sido escritos cada um na sua visão, no seu ponto de vista, contém uma única mensagem, né? A única mensagem, que é revelar Jesus Cristo ao mundo, né? Então, aqui é um panorama dos evangelhos, né? Então, os 4 evangelhos foram escritos para preservar a história de Jesus Cristo. Olha só, a história dos evangelhos foram escritas para preservar a história de Jesus Cristo. E aí eu quero fazer uma pergunta para você. Será que a história de Jesus ela está preservada na sua mente e no seu coração? Olha aí. Será que a história de Jesus ela está preservada na sua mente, no seu coração? Preste atenção nisso. O povo de Deus precisa ler a Bíblia. Eu quero chamar você para continuar lendo a Bíblia. É o momento agora para a gente fazer isso, e sempre. Mas lê especialmente esses 4 evangelhos, esses 4 livros que tratam especificamente da história de Jesus. Então, quando a gente lê o Novo Testamento, um estudo apurado e acurado do Novo Testamento, a gente faz uma pergunta que a lição propõe aqui. Por que é que os 3 primeiros livros, Mateus, Marcos, Lucas, tirando João, eles são tão parecidos entre si, e o Evangelho de João ele é diferente dos demais evangelhos, né? Existe uma expressão muito comum na teologia que esses 3 primeiros livros da Bíblia, Mateus, Marcos e Lucas, eles são, né, denominados, chamados de evangelhos sinóticos. Bom dia, Dalva, paz do Senhor, querida, Deus abençoe muito a sua vida. São chamados de evangelhos sinóticos. A palavra sinótico é derivada do grego, que significa ver junto ou sob, debaixo da mesma visão. Então, a ideia desse termo é que o exame dos 3 primeiros evangelhos ele é mais eficaz quando eles são estudados juntos, né? Então, esses 3 evangelhos trazem a mesma visão, foram escritos debaixo dessa mesma perspectiva. Aí, pastor, qual eu falei isso na aula retrasada, que o primeiro evangelho inscrito,
que tem como prioridade é o Evangelho de Marcos. Né? Deixa eu ver a data aqui, só para a gente... Eu estava vendo a data aqui. Sumiu aqui. Aqui, ó. O Evangelho de Marcos foi o primeiro evangelho a ser escrito. Comumente aceito que foi escrito entre o período de 50 a 60 depois de Cristo. E aí depois do Evangelho de Marcos veio o Evangelho de Lucas, no ano 60. Depois o Evangelho de Mateus, do ano 60, 70, escrito nesse período. E por fim o Evangelho de João, aí você vai perceber a diferença, que foi escrito bem mais tardiamente, do ano 85 ao ano 90. Né? E há uma teoria interessante que propõe que Mateus e Lucas se inspiraram no Evangelho de Marcos. E muitas passagens que tem no Evangelho de Marcos, Mateus e Lucas copiaram do Evangelho de Marcos, mas também usaram outras fontes, né? Fontes da própria vida deles, né? E também fontes fidedignas, fontes de tradição oral, e aí foram sendo escritos os livros. Tá? Então, para a gente concluir essa primeira parte, é importante dizermos, cada um dos escritores dos evangelhos, eles usaram os materiais mais adequados ao seu propósito. O Evangelho de Mateus tinha como visão, perspectiva, estudar, escrever para um público específico que eram os judeus. Então você vai ler o Evangelho de Mateus, ele cita muitas profecias bíblicas, ele cita muito linguagem bíblica, chamados hebraísmos, né? Mas todos eles foram instruídos pelo Espírito Santo. Isso que é importante lembrar. Né? Segundo, os escritores conheciam a história de Jesus pessoalmente ou por meio daquilo que foi comunicado pelos apóstolos, instruídos, mais uma vez, pelo Espírito Santo. Né? Então, o que a gente conclui nesse primeiro momento? A gente conclui que os escritores dos evangélicos podem ter usado materiais escritos, inclusive outros evangelhos, segundo o propósito de Deus. Né? E isso vai explicar a similaridade entre esses três primeiros evangelhos: Mateus, Marcos, Lucas e João. Deixa eu tomar uma água aqui. Então, olha para você ver que coisa mais linda. Eles usaram como base, como fonte, a própria Bíblia Sagrada. Isso aqui é algo muito importante para a gente. Né? Em que você se baseia no testemunho de Jesus? É claro que a gente pode contar, sim, as nossas experiências pessoais. É claro que a gente pode falar para os outros daquilo que Deus faz em nossa vida. Mas o nosso testemunho, a nossa base de fé, ela precisa se basear naquilo que a Bíblia fala a respeito de Jesus. O que é que a Bíblia fala a respeito de Jesus? Então, o nosso testemunho de vida, ela precisa ser fundamentada nas Escrituras Sagradas. Por isso que nós precisamos voltar urgentemente para a Bíblia Sagrada, para a Palavra de Deus. Os apóstolos, quando foram escrevendo, os escritores, eles tinham como fundamento a própria Palavra de Deus. Você vai ver nos evangelhos citando profecias bíblicas lá do Antigo Testamento. Então a base deles era a Palavra de Deus. Você vai ver Mateus e Lucas tendo como base o Evangelho de Marcos. Né? João foi escrito posteriormente, mas também teve como base a tradição oral a respeito de Jesus. Né? Então, é isso que a gente precisa ter em mente. Que a base da nossa fé, a base
da fé cristã é saber a respeito de Jesus, tendo como fundamento a palavra de Deus. Isso aqui, gente, para a gente já é uma lição importante. Sabe por quê? Porque boa parte do povo de Deus, eu creio sim que são povo de Deus, mas muitas vezes se deixam levar por qualquer coisa. Basta falar em nome de Deus, basta citar o nome de Deus, que as pessoas já dão crédito. Vou citar um exemplo. Lucas fala a respeito da tentação de Jesus no deserto. Se você observar bem a tentação, o diabo ele usa a palavra de Deus. Ele usa a Bíblia Sagrada. Ele fala assim, olha, está escrito, se você se lançar daqui, os anjos vão te segurar, né? Os anjos vão te guardar. Aí Jesus fala, não, mas está escrito também, não tentarás o Senhor teu Deus. Olha só a importância de termos como fundamento da nossa vida a palavra de Deus. O fundamento da nossa fé é a palavra de Deus. Um outro texto, o apóstolo Paulo foi pregar numa cidade chamada Bereia, os bereanos. E lá os bereanos, enquanto Paulo pregava, sabe o que eles faziam? Enquanto Paulo estava pregando, Paulo citava um texto do Antigo Testamento para falar a respeito de Jesus. O servo sofredor, que ele viria sofrer. Aí o que acontece? Eles iam lá em Isaías 53. É verdade, está escrito. Então eles conferiam aquilo que Paulo escrevia com a palavra de Deus. Eu acho fantástico isso, né? E o apóstolo Paulo chama os irmãos de Bereia, os bereanos, de os mais excelentes. Porque enquanto ele falava, eles confirmavam a sua fala com a palavra de Deus. Irmãos, aqui que está a grande questão. Tudo que é pregado, ensinado, precisa ser conferido com a palavra de Deus. Tem que ter como fundamento a palavra de Deus. Agora, a palavra de Deus, ela tem que ser interpretada também corretamente. Não é porque está escrito, eu posso pegar um texto, por exemplo, o diabo usa o texto dos Salmos falando com Jesus. Né? Olha aqui, ó, se você se lançar daí, os anjos vão te segurar, vão te apoiar. E aí ele tira um texto do seu contexto para tentar confundir Jesus. Então, a palavra de Deus, ela precisa ser bem interpretada. E a Bíblia interpreta a própria Bíblia. É um princípio básico. Outro princípio de interpretação da Bíblia é você analisar o contexto em que o texto foi escrito. Por exemplo, o apóstolo Paulo fala, posso todas as coisas naquele que me fortalece. E é um texto que é muito usado no meio cristão. Um texto muito usado, especialmente naquilo que eles chamam de teologia da prosperidade. Texto muito usado. Para jogar na mente dos cristãos e no coração dos cristãos que você pode tudo, inclusive ser rico. E se você não está conseguindo ser rico é porque você está debaixo de maldição, porque você está debaixo do pecado e por aí vai. Se você ler o texto todo, o apóstolo Paulo ele começa falando, olha, já passei tanta coisa nessa vida, já passei momentos de mesa farta, onde tinha muita comida, onde tinha muita alegria, mas também já passei momentos onde a mesa estava escassa, onde não tinha comida, onde foi difícil, já passei saúde, já passei doença, já enfrentei naufrágio, já enfrentei tanta coisa, já enfrentei momentos de bonança, momentos de escassez. Aí o apóstolo Paulo fala, posso todas as coisas, posso passar por tudo isso, momentos de bonança, porque quando eu passo momentos de bonança, eu sei que esses momentos de bonança são fundamentados em Cristo. Posso todas as coisas, passar por momentos de escassez, porque a minha fé está fundamentada em Cristo. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Está vendo a importância do estudo da Bíblia Sagrada? Por isso a importância da nossa escola dominical, que infelizmente, irmãos,
a escola dominical, ao longo dos anos, ela foi se perdendo, ela foi diminuindo a sua força, né? Porque o que as pessoas colocam? É domingo, pastor. Domingo, eu quero dormir um pouquinho até mais tarde. É o único dia que eu tenho para descansar. Mas é engraçado porque a gente vai lá, dorme até tarde, depois almoça, depois dorme mais ainda e deixa de aproveitar esse tempo tão precioso. Então eu quero chamar você para valorizar o ensino da palavra de Deus. A Igreja Presbiteriana Independente, de forma geral, valoriza muito o nosso ensino, né? Então todos os domingos, quando voltar à normalidade, às 9 da manhã temos a nossa escola dominical. Os estudos de quarta-feira, estudamos a Bíblia, né? Toda quarta-feira é 7h30, depois quando voltar tudo. Então, para você ver a importância da gente ensinar a Bíblia sagrada, tá ok? E esse estudo de hoje fala disso, da importância da gente voltar os olhos para os evangelhos, né? Você vai ver Mateus, Marcos, Lucas e João. Marcos é o primeiro evangelho. Os dois outros evangelhos, Mateus e Lucas, se baseiam muito no evangelho de Marcos. O evangelho de João foi escrito bem depois, então tem uma outra linguagem, já da influência grega, né? Que não tem como base especialmente o evangelho de Marcos, mas esses 4 livros, apesar de terem sido escritos em períodos diferentes, apesar de cada um trazer o seu ponto de vista, apesar de 2 se basearem muito no Evangelho de Marcos, mas são 4 livros com a mesma mensagem. Qual é a mensagem central do Evangelho? Vamos ver se você sabe aí. Qual é a mensagem central? Quem sabe, escreve aí para mim. Quero saber se vocês estão me acompanhando mesmo aí. Tá? Qual é a mensagem central dos 4 evangelhos, desses 4 livros preciosos? Perspectivas diferentes, autores diferentes, mas tem uma mesma mensagem. Quem sabe me responde aí para a gente caminhar. Não vou responder não, eu vou continuar o estudo aqui, tá ok? Então a gente precisa estudar esses evangelhos em conjunto. A gente precisa estudar a palavra de Deus. Estudar o livro de Mateus, o livro de Marcos, o livro de Lucas e o livro de João, tá? Olha aí a Sônia respondendo. Qual é a mensagem do Evangelho? Os ensinamentos de Jesus. A mensagem do Evangelho é Jesus Cristo, né? A vida de Jesus. Isso aí, Daiane, né? Então, o propósito dos 4 evangelhos são de perspectivas diferentes, autores diferentes, mas a mensagem é uma só: Jesus Cristo. O seu nascimento, né? A sua vida, o seu ensino, a sua morte e a sua ressurreição. Então, temos que estudar toda a palavra de Deus. Os 4 evangelhos narram a vida e a obra de Jesus. Então, estudar os evangelhos de forma harmoniosa é buscar mais excelência no ensino das escrituras sagradas. Leia os evangelhos. Essa semana agora, hoje é domingo, até domingo que vem, eu queria que você, nós vamos domingo que vem, com a graça de Deus, estudarmos o primeiro livro mesmo, o primeiro evangelho. Até agora, vocês perceberam que a gente passou 5 lições antes de entrarmos em cada livro, né? Olha os assuntos, deixa eu abrir aqui, ó. Vamos lá, rapidinho. Nós estudamos o mundo judaico, o mundo grego-romano, fizemos uma introdução do Novo Testamento, falamos sobre a centralidade de Cristo na Bíblia. Hoje falando da harmonia, uma breve harmonia dos evangelhos, só assim que entrarmos no Evangelho de Mateus. Então eu quero chamar você essa semana, a partir de hoje, para você ler o Evangelho de Mateus. Então comece hoje, né? Os 28 capítulos do Evangelho de Mateus. Nós temos aí 3 semanas, então, 7 dias, uma semana. 7 vezes 4, 28. Leia 4 capítulos por dia.
Comece a ler. Lê lá primeiro. E é para ler tudo, hein? A genealogia de Jesus, para ler tudinho, tá ok? Então leia o Evangelho de Mateus durante essa semana. Tarefa de casa para todo mundo aí, tá ok? Vamos lá. Eu tenho um texto aqui que a gente precisa ler, que é a base, né? Evangelho de Lucas, capítulo 1, versículo de 1 a 4. Deixa eu ler aqui esse texto. Eu vou ler em outra versão, tá? Que é a base da nossa lição de hoje. Evangelho de Lucas, capítulo 1, versículo de 1 a 4. Eu vou ler na versão da Bíblia A Mensagem, mas é a mesma coisa que está na sua Bíblia aí. Várias pessoas se deram ao trabalho de relatar por escrito. Olha para você ver Lucas como é que ele começa. Ele começa falando que muitas pessoas se deram ao trabalho de escrever, né? Várias pessoas se deram ao trabalho de relatar por escrito os fatos extraordinários que se passaram entre nós, que eram ao mesmo tempo cumprimento de profecias das Escrituras Sagradas. Elas se basearam seus relatos em testemunhas oculares que dedicaram a própria vida à palavra. Investiguei, olha a importância disso aqui. Investiguei cuidadosamente. Lucas, quando foi escrever o Evangelho, pegou essas narrativas a respeito de Jesus que foram escritas e investigou. Investiguei cuidadosamente esses relatos, inteirando-me da história desde o princípio, e decidi escrever tudo ao Senhor, honrado Teófilo, para que não haja nenhuma dúvida a respeito da confiabilidade de tudo que lhe foi ensinado. Irmãos, quando eu leio esse texto de Lucas e vejo como ele se dedicou, se debruçou diante daquilo que ele tinha em mãos, não foi uma historinha da carochinha, não foi uma história inventada, não. Ele estudou, ele mergulhou, ele analisou, né, os fatos, e ele coloca: estudei cuidadosamente para te entregar ao Teófilo aquilo que é verdade. Então, querido, querida, a Bíblia Sagrada é verdade. E a palavra de Deus deixada para nós, para nos mostrar Ele próprio, para nos mostrar o caminho. Então a gente vê a importância do estudo da Bíblia. Então eu quero chamar você, vou até escrever aqui, eu quero chamar você a estudar, né, a Bíblia Sagrada, a colocar o seu coração diante da palavra de Deus. Nós precisamos estudar. Deixa eu colocar aqui, tarefa da semana. Ler o Evangelho. Deixa eu colocar. Estou escrevendo aqui, né, o Evangelho de Mateus. De Mateus durante até o próximo domingo. Até o próximo domingo. Tarefa, está escrito aí. Pastor, é muita coisa, meu querido, você tem, agora tem tempo, não é verdade? Tá com um tempinho sobrando aí, ou não? Ou você está arrumando lá aquele cano que a esposa pediu, ou a esposa está costurando aquele botão na camisa do marido. Aproveite para fazer tudo isso, mas leia. O Evangelho começa hoje, né? Terminou aqui, você já pode, antes de fazer o almoço, já leia aí os 4 primeiros capítulos, se quiser. Irmãos, quando a gente começa a ler, a vontade que dá não é parar. Se você, depende, você lê tudo hoje, e aí você tem a semana para estudar melhor. Então, leia a palavra de Deus aí para o seu coração, para a sua vida. Isso mesmo, Sônia. Vamos ler a palavra de Deus. Tá ok? Então, irmãos, a lição de hoje é uma lição mais curta.
domingo que vem é uma lição um pouco mais longa. A gente vai entrar aí, ó, em cada livro da Bíblia, primeiro o Evangelho de Mateus, tá bom? A Renata aí, bênção sem medida. Renata, Deus te abençoe, tá bom? Gravidez, Renata, Deus abençoe aí, tá? Deus guarde o fruto do seu ventre, tá bom? Que seja a bênção de Deus aí, tá? Deixa passar tudo isso, a gente vai visitar vocês também para orar e abençoar aí o neném que vem, aí o irmãozinho ou a irmãzinha que vem aí, tá bom? Deus te abençoe muito. Irmãos, vamos encerrar, né? A lição de hoje é uma lição muito curta, muito simples, e hoje à noite eu vou deixar aqui pra gente o link. Eu vou compartilhar o link no WhatsApp, no Facebook, e vou baixar essa lição no YouTube, tá? Vou baixar no YouTube também. Por falar em YouTube, precisamos, né, nos inscrever em nosso canal no YouTube. Vou até deixar aberto aqui para você. Leila Martins, é isso aí, eu e o João também. Leia mesmo, Leila. Chama o João ali, lê junto, né? Cada um lê um outro, lê um capítulo, comenta. Nos cultos, irmãos, que vocês podem fazer em casa, você pode estudar o Evangelho de Mateus essa semana. Quem sabe vocês podem fazer isso? Estudar junto com a família o Evangelho de Mateus. Tenho certeza que vai ser bênção de Deus aí para a sua vida. Deixa eu aproveitar essa live, irmãos. Eu tenho falado desse assunto e eu não tenho dificuldade nenhuma em falar sobre isso. A igreja continua caminhando, tá? A igreja continua caminhando. E os irmãos que dizimam, que ofertam, continuem fazendo isso. Eu vou passar já no WhatsApp da igreja a conta da igreja, né? É Banco do Brasil, para você continuar. Os irmãos sabem mexer pela internet, fazer a transferência do seu dízimo, da sua oferta. Não vamos deixar a bola cair. Vai ter muita coisa para a gente fazer ainda. Temos nossos compromissos, temos pessoas para ajudar. Então é momento da igreja continuar fiel, né? Mesmo no meio dessa dificuldade. Então quero chamar você para continuar contribuindo na obra de Deus. Você pode fazer lá o seu depósito. Eu não sei como é que os bancos estão funcionando, mas você pode fazer transferência online e você manda o recibo do seu dízimo para o nosso tesoureiro Juninho. Só mandar pelo WhatsApp que ele registra lá. Tá ok? Tranquilo isso também, para a gente continuar realizando a obra do Senhor. Irmãos, eu vou orar para a gente terminar aqui a nossa live. Pedindo a bênção de Deus, que vocês tenham um dia abençoado, um almoço abençoado. Não se esqueça, manda uma mensagem para as pessoas da igreja, para quem você tirou lá no ao outro ajudou, você lembra? Para quem você sabe que está sozinho em casa, ligue para a pessoa, mande uma mensagem, mande um vídeo, uma mensagem de esperança. É momento da gente estar junto uns com os outros, tá? Vamos orar? Senhor Deus, Pai, em nome de Jesus, eu quero neste momento mais uma vez agradecer ao Senhor pela oportunidade de termos passado esse breve momento de ensino da Tua Palavra, aprendendo a Tua Palavra. Hoje é a nossa escola dominical totalmente diferente. Aí a gente vê a importância de congregarmos mesmo, como isso faz falta para a gente, o calor humano, a comunhão com a igreja. Mas é o que a gente pode fazer agora. Nós aprendemos hoje que precisamos valorizar a Tua Palavra. Então, Pai, eu quero colocar a Tua igreja nas Tuas mãos, pedir a Tua bênção para todos que estão nos acompanhando agora e que a presença do Senhor esteja na vida de todos. Nos dê um dia abençoado, diante das circunstâncias. Segure em nossa mão, nos ajude, caminha conosco e abençoe Teu povo, em nome de Jesus. Amém e amém. Queridos, Deus abençoe a todos, a todas. Se Deus quiser, 7h30 da noite, 19h30, nós estaremos juntos
para a honra e glória de Jesus. Fiquem na paz de Deus e até breve, se Deus assim permitir.